Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste vídeo queremos pensar um pouco sobre a devoção aos santos anjos e na nossa perspectiva salvista. Então, como sabemos, o Padre Gilberto tinha essa devoção grande aos anjos e, obviamente, como nosso Pai fundador nos transmitiu. Então, vamos pensar em dois momentos. Primeiro, obviamente, a base da Sagrada Escritura, isto pensado pela Igreja, e depois como está presente na nossa vida salvista. Anjo é o mensageiro de Deus, que no hebraico é malach, né? Que é realmente aquele que é mensageiro, o representante, o anjo, e aí a própria manifestação de Deus, que pode também ser, Deus pode se confundir com o seu mensageiro ou não, né? Os anjos então são espíritos que servem a Deus e ajudam os salvos. Então em Hebreus 1,14, porventura não são todos eles os anjos, porque Hebreus 1 e capítulo 2 vai comparar Jesus com os anjos, né? E, portanto, não são eles todos espíritos servidores enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Então, a concepção da carta aos Hebreus é a conclusão de todo aquele processo que vem do acompanhamento de Rafael a Tobias, tudo mais o anjo que é o anjo do povo, etc. E aqui é o pináculo disto, quer dizer, eles são servidores, né? Espíritos servidores enviados a serviço dos que devem herdar a salvação. Então todo homem é chamado à salvação. Então 1 Timóteo 2,4, então Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então cada ser humano tem o seu anjo para dar-lhe assistência, para que esse ser humano possa encontrar a salvação, tá? A salvação. Então a carta aos Hebreus, no versículo 14 do capítulo 1, fica claro isto, né? Tanto que coloca uma pergunta como se já fosse do conhecimento das pessoas na época comum isto, né? Já fica comum isso. Eles foram criados santos, mas alguns se revoltaram contra Deus, né? Então Satanás e seus anjos, né? Conforme Mateus 25, que quando os maus vão para o inferno, preparado para Satanás e seus anjos. Então, uma parte da corte angélica se rebelou contra Deus e foi restrita ao inferno, a não presença de Deus. Em algumas passagens bíblicas, Deus e o anjo do Senhor são a mesma pessoa, como Gênesis 16, Êxodo 3 e Juízes 6. Quer dizer, essa coincidência entre Deus e o seu mensageiro. Mas em outras não. O anjo é apresentado como uma criatura, e assim é. Em 1 Reis 19, quando Elias foge de Jezabel, vai ao deserto, ele clama a morte. Então, 1 Reis 19, capítulo versículo 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e depois pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Então, aqui é malach, né? Esse anjo é enviado para dar assistência àquele que está a caminho do deserto, para ir ao encontro do Senhor. Então aqui é bem distinto a pessoa do anjo como um ser criado daquele que é a própria presença de Deus, que depois no decorrer do capítulo vai ser o encontro de Elias com o próprio Deus. Então esta criatura celeste foi criada para dar assistência a Elias, que pedia para si a morte. Perseguido por Jezabel, ele vê o quê? Não há mais
razão da minha permanência nessa terra. Eu já cumpri minha missão. Então Deus envia o anjo para mostrar o quê? Não, a sua missão continua, e aí eu mando o anjo para lhe dar a assistência, tá? Para lhe dar a assistência. Olhou ele, viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, uma botija de água, comeu, bebeu e voltou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levante e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Para nós é obviamente a assistência dos anjos no nosso caminhar, do nosso deserto, para ir ao encontro do Senhor. Esse pão levante e come muitas vezes foi relacionado com a própria Eucaristia, né? Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Então, o anjo vem para dar assistência, tanto que o maná também vai ser chamado pão dos anjos. Então, esse pão dado pelo anjo, qual que é a importância aqui a ser vista? É a assistência do mensageiro celeste para aquele que está a caminho. Então, nós a mesma coisa. No nosso deserto, Deus está do nosso lado para nos ajudar, tá? No Novo Testamento, então, algumas características aí do mundo angélico para que possamos aí aplicar a nossa devoção. Isso é importante porque quando vamos entrar na devoção angélica, hoje em dia, infelizmente, se cai em extremos. Ou anjo é da mitologia babilônica, introduzida na Sagrada Escritura, e portanto não existem e acabou. Então, para a igreja não pode ser afirmado isso. Então, para a igreja, depois nós vamos ver o catecismo, os anjos existem, tá? São criaturas e existem. O outro extremo é quase uma idolatria angélica, né? Então, essa mania que muitas vezes surge em certos lugares, especialmente influenciado pela nova era, de dar nome a anjo, de buscar o nome do seu anjo, então revelações de nome de anjo, isso não pode ser feito. Então a nossa devoção tem que se enquadrar dentro do processo da Sagrada Escritura, daquilo que nos foi revelado. Então, se há outros arcanjos, mas aqueles que nos foram revelados é Miguel, Gabriel e Rafael. Então, não pode chamar outro, dar nome a outro. Então, já teve consequência disso. Então, o princípio a ser buscado na Sagrada Escritura é ter bem claro qual é a função do anjo na nossa vida, para que o tenhamos, como foi o caso de Elias, como companheiro da nossa caminhada. Nem desprezar. Então, hoje, uma das maneiras que a gente vê os sinais da presença angélica em nossa vida, e o outro lado também é idolatria, que daqui a pouco nós colocamos os anjos, outros seres, seja lá o que for, no lugar do próprio Deus. Então, eles são servidores de Deus, e assim eles que gostariam de ser tratados, tá? Para que nós não possamos aí misturar as coisas. No livro do Apocalipse, quando João se dobra perante o anjo, ele fala: eu sou um servo como tu. Então, saber o lugar do anjo na nossa vida, nem com desprezo e nem exaltando demais, colocando ele no seu devido lugar, tá? Então, algumas características aí do mundo angélico no Novo Testamento, que fica, conforme o processo de revelação vai acontecendo. No caso aqui, é muito interessante que fica bem claro qual é a missão dos anjos aqui. Então, os anjos estão junto à corte celestial e virão na glória de Cristo. Então, Lucas 9:26, pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem dele se envergonhará quando vier em sua glória e na do Pai e dos santos anjos.
Então, os anjos, como também Mateus 25:31, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, os anjos foram criados, como diz o catecismo, para o Verbo encarnado. Então, os anjos são dele. Então, esses anjos, eles virão na glória. Aí tem aquela questão até da trombeta, de que eles vão retirar os maus dos meios dos justos. Então, eles têm uma missão de servir neste processo. Uma outra característica, até para ajudar na nossa espiritualidade, na ressurreição seremos como anjos. Então, Mateus 12:25, pois quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas são como anjos do céu. Então, vamos entender bem isso. O contexto aqui é quando os saduceus chegam para Jesus e uma mulher se casou com 7 maridos, os 7 morreram, porque casaram, 7 irmãos casaram por causa da lei do levirato, que é obrigado a casar com o irmão, para suscitar a descendência. Então, a pergunta dos saduceus, que não acreditavam nem em ressurreição, nem em mundo angélico, com quem ela se casará? Com quem ela se casará? E aí a resposta de Jesus é: o mundo futuro não há casamento, nem são dados nem recebidos em casamento, porque a função matrimonial é o bem dos cônjuges e a constituição da prole. No mundo futuro não haverá reprodução. Então, quando Jesus diz que seremos como anjos, então tomar cuidado para falar que nós seremos anjos. Não é isso que diz a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura diz que nós seremos como anjos. Então, é a semelhança dele. E qual que é a semelhança de anjo que Jesus pega para o ser humano? Não haverá reprodução. Então, anjo também não tem reprodução, são seres espirituais. Então, nesse ponto, nós seremos como anjos. Então, seres espirituais, eternos, que não se reproduzem, não há esse vínculo matrimonial entre os seres espirituais. Então, da mesma forma, o vínculo aqui desse tipo não vai ser transferido para lá, né? Então, por isso seremos como anjos. E o centro aqui é Mateus 18, né? Então, Mateus 18, vamos pegar só alguns versículos. Primeiro versículo 2 e 3. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, a conversão é se tornar como criança, tá? E depois o versículo 6 vai referenciar criança a pequenino. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então, essa criança e aquele que se torna como criança se torna um pequenino no reino dos céus, no reino de Deus, linguagem matiana, no reino dos céus. Então, e esse pequenino de Jesus, que é todo aquele que se torna criança para entrar no reino dos céus, essa confiança plena, se fizer alguém cair, um pequenino, e pequenino então não são só as crianças de idade aqui, são todos aqueles que são do reino, porque para ser do reino tem que ser como, não é pode ser, tem que ser como criança, que essa confiança plena, essa entrega plena nas mãos do Pai. Então, essa pessoa que é pequenino do reino, que sabe se depender de Deus como uma criança é, quem desviar e destruir a fé desta pessoa, melhor seria que lhe impusesse,
Jesus não está mandando a pessoa se matar, mas melhor seria que tivesse sido morta dessa maneira, do que fazer um pequenino se perder, tá? Então não vamos perder aí o itinerário. E aí no versículo 10, que é o que nos interessa aqui: não desprezeis nenhum desses pequeninos. Tradução, aqui é micros, quer dizer pequeno, de tamanho, de estatura, de comprimento, de espaço, de idade, menor por nascimento, mais moço, de tempo, curto, breve, de quantidade na soma, de posição e influência, tá? Jesus vai ser, em Mateus 25, ele vai falar esses irmãos pequeninos. Então, esses pequeninos, quando vai falar dos maus, então, os pequeninos são todos aqueles que são do reino dos céus, tá? Senão a gente vai falar o quê? Que se for numa linguagem literal, de falar que é só criança, conforme o versículo 2, então a pessoa deixa de ser criança, não tem mais anjo da guarda. Então isso não combina com o restante presente nas outras passagens que estamos vendo e outras também que não vimos, tá? Não desprezei nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está no céu. Então, primeiro, o que é importante perceber aqui? Seus anjos. Então, os anjos de cada pequenino. Diferente de outras passagens em que, conforme Daniel 10, que nós vamos falar de São Miguel, o anjo ele é da nação, mas existe o anjo da nação, mas também agora aqui o anjo da pessoa. Então não tem como tirar esses seus daqui, tá? Então é o anjo seu. Então cada um tem um anjo, tá? Então cada um tem esse espírito celeste que o acompanha, tá? Que o acompanha. E esse espírito vê continuamente a face do meu Pai. Então vamos lembrar lá do começo do livro de Jó, né? Então os espíritos estão na assistência ao próprio Deus. Então, na sua presença, então este espírito está na presença de Deus, porque, obviamente, como nós vimos lá em Elias, ele cuida daqueles que são escolhidos, tá? Então sai dessa só de anjo no geral. Uma citação interessante, que pode ser que também tenha outros princípios aqui, em Atos 12, versículo 15, Pedro está preso e ele é liberto pelo anjo, não esqueçamos disso. Quando ele bate a porta, a empregada vai à porta, eles lhe disseram, está louca, quando ela veio falar que é Pedro. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era Pedro batendo na porta. Então disseram, é o seu anjo. Então Pedro continuava batendo, então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Então a ponto de que o anjo se confundir até com a própria pessoa. Então havia também esse conceito naquele tempo, essa ligação angélica com a pessoa. E no número 336 do Catecismo da Igreja Católica, então, aí encerrando isso aí, dá o conceito principal, desde o início até a morte. Então esse anjo acompanha desde a concepção da pessoa até o seu último suspiro. Então não há um intermédio, o anjo vai embora, não. O anjo permanece com a pessoa a sua vida toda, tá? A vida humana é cercada por sua proteção e por sua intercessão. Então, proteção, como nós vemos lá com relação ao arcanjo Rafael com relação a Tobias, que aí vai protegendo mesmo, né? E intercessão, então ele roga por nós. Uma das características dessa espiritualidade angélica é a nossa abertura à intercessão do Santo Anjo, que depois nós vamos ver na oração, tá?
Então é essa abertura, por isso que a gente reza Santo Anjo do Senhor. É para eu estar aberto à intercessão do meu anjo. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo na vida. Então aquela espiritualidade de São Padre Pio de rezar pelo anjo da guarda com quem nós vamos conversar, com quem nós vamos falar, né? Então isso para o santo era real, era realidade, tá? Então nós precisamos estar atentos aos indícios dessa presença angélica na nossa vida. Ainda aqui na Terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos a Deus. Então já aqui na Terra nós somos chamados, e é isso que nós no final do prefácio de cada Eucaristia celebrada, com os anjos e com os santos, a uma só voz cantamos, uma só voz cantamos, Santo, Santo, Santo. Então ali no processo da oração eucarística nós temos que ver que nós não somos só aquela comunidade junto com Jesus e pronto, mas estamos diante do Pai, no Espírito Santo, com os anjos e com os santos, e não só com os santos. Então os anjos adoram a Deus no céu e nós nos unimos a uma só voz com essa adoração, tá? São Miguel, arcanjo, aí por causa da escolha dele como defensor perpétuo dessa fraternidade de Jesus Salvador, então ele é o arcanjo protetor de Israel e vencedor de Satanás, conforme Daniel 10, versículo 13, versículo 21, Daniel 12, versículo 1, a carta de Judas em 9, e nós vamos ver isso. Então vamos lá, Daniel 10, 13. Então, mas o príncipe do reino da Pérsia se resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. No versículo 21, mas eu declarei que o que está expresso na escritura da verdade, e que ninguém há que esteja do meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe, né? Não marquei aqui, mas existe uma passagem de Eliseu em que a corte angélica, então ele estava em desespero numa guerra, então saber que a corte angélica está junto conosco. E aí chega um momento, Eliseu fala para revelar essa corte, e aí eles veem a presença dessa corte angélica. Em Daniel 12:1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, por esse príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Então, por isso que nós invocamos ele como príncipe defensor. Vem dessa passagem de Daniel 12:1. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, como naquele foi achado escrito no livro. Então, São Miguel é apresentado aqui como aquele que é o protetor do povo de Israel, tá? Na carta de Judas, versículo 9, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Então aqui é uma tradição existente. Mas o principal é Apocalipse 12:7. Houve uma peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. O que é importante aqui? Que aqui vem essa espiritualidade com relação a São Miguel. Primeiro, o capítulo 12 ele vem falar da mulher revestida de sol, com a coroa dos estrelas, etc. Nós referenciamos muito a Maria Santíssima, mas em primeiro lugar essa mulher é a própria igreja, tá? Então começa falando dessa mulher, depois entra no versículo 7 aqui, de uma forma abrupta, essa batalha, e depois vai falar da perseguição e do livramento dessa mulher. Por que o autor coloca aqui no meio? Porque o raciocínio é o seguinte: a igreja hoje está sendo perseguida, mas lembremos, lá atrás houve a vitória de Miguel e seus anjos. Portanto,
esse mesmo dragão que persegue aqui hoje, ele foi vencido lá atrás, pois ele vai ser vencido hoje. E o que Miguel, por que ele? A própria etimologia do nome, quem como Deus. Enquanto em Apocalipse 13 a besta vai declarar quem é como a besta, e que a tradução, eu sou Deus, né? Miguel não referencia a si mesmo, por isso o anjo da humildade, ele referencia a Deus. O grito, o brado dele é: quem é, não como Miguel, não como esse arcanjo, quem é como Deus. A referência da besta é ela mesma, a referência de Miguel é Deus. Então, esse é o princípio da nossa espiritualidade quando veneramos São Miguel, e aí vê como isso pode ser importante na nossa vida, até no exercício da nossa humildade. Na Constituição Primeira, que foi escrita em 94 e depois reelaborada e editada em 95, então a presença dos anjos ali. No ato de rendição e consagração ao Senhor Jesus Salvador, Senhor Jesus Salvador, diante de vós, na presença amorosa do Pai Celeste, em comunhão com o vosso Espírito Santo, sob os olhares maternos de Maria, vossa e minha mãe, na presença do meu anjo da guarda, dos anjos, outros anjos e santos, eu aceito, acolho, assumo, etc. Então, quando é constituído esse ato de rendição e consagração, então é patente para o Padre Gilberto que é na presença também do meu anjo da guarda e de todos os anjos e dos santos. Então é uma realidade isso com relação à nossa entrega nas mãos do Senhor. São Miguel é constituído então como defensor perpétuo da fraternidade. Quando da admissão à teologia, um dos critérios que o Padre Gilberto queria, além de vários outros aqui, tenha atitude de oração. Aí vem celebração da Eucaristia, etc. Devoção especial ao Espírito Santo e aos anjos. Então, o critério da admissão à teologia, dentre vários outros, um deles é a devoção aos anjos, tá? Para ver o tamanho da importância que o Padre Gilberto dava a isso. Haverá programações especiais em algumas solenidades e festividades, dentre elas São Miguel Arcanjo, 29 de setembro. Numa das observações, que é o que é feito no Seminário Maior Nossa Senhora de Pentecostes e em outras casas também, as efígies de São José e de São Miguel serão erguidas onde isso for possível, à entrada das propriedades da fraternidade. A de São José significando como Pater et Custos, e a de São Miguel como Príncipes et Defensor, príncipe defensor, como lá no texto que vem lá do texto de Daniel 12. Será por toda parte uma das características da fraternidade do Salvador. Então, isso é pego pelo Padre Gilberto, que ao entrar, como está lá na frente do seminário, a efígie, a imagem, a escultura, etc., do arcanjo Miguel e de São José, seria característica das nossas casas. Característica das nossas casas. Tá? E também a própria presença, no final, isso também é a própria presença dentro das nossas capelas, né? Então, Nossa Senhora de Pentecostes, São Miguel e São José, né? Então, essas características, no fim, nós assumimos. Dentre as nossas orações diárias, o pessoal de São Miguel Arcanjo, defendendo no combate, o que nós rezamos nessa oração? O que tem de devoção nisso? Nós clamamos que aquela batalha lá do início, ela continua conosco. Então nós pedimos a defesa de São Miguel no nosso processo de crescimento espiritual e no combate, obviamente, ao mal. Por isso é pedir, pelo divino poder, precipitar no inferno Satanás e os outros espíritos
dos espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Então, nós cremos que o demônio está para perder as almas, mas nós cremos que São Miguel nos defende, tá? E aí, também na devoção a Maria Santíssima e Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Por isso, peçamos ao Senhor que nós tenhamos uma devoção esclarecida aos santos anjos, e de acordo aí com a vontade do nosso Pai Fundador, mas não só rezar, mas saber por que rezamos. Então, que esses textos todos possam iluminar a nossa devoção. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna.